Tenho certeza que a gente vai ter um tempo especial aqui. Eu creio que Deus marcou um encontro com a gente aqui nessa manhã, né? Não existe acasos no reino de Deus. A palavra de Deus fala no Salmo de número 139 que Deus, ele escreveu todos os dias da nossa vida antes que eles viessem a existir. Então eu creio que Deus, ele escreveu um plano para o dia 11/7 de 2021. Só que muitas vezes a gente está tão ocupado com a nossa agenda, com os nossos planos, com os nossos projetos, que nós não conseguimos nos inclinar para descobrir, para entender a revelação do plano de Deus para cada dia. Porque, às vezes, Deus, ele não vai mostrar um mapa completo para a sua vida inteira. Não. Mas por que ele faz isso? Porque ele gosta de te ver sofrer? Não. Porque ele entende que é necessário que você vá até ele todos os dias. Que você ande na presença dele todos os dias. Que você esteja na companhia dele todos os dias. E chegue até ele e fale: Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Traga para mim a revelação do teu plano para esse dia. Traga para mim a revelação do teu projeto para a minha vida nesse dia. Sabe, muitas vezes a gente quer receber o plano completo, a planta completa, mas a revelação de Deus é algo que vai sendo liberado, vai sendo revelado para as nossas vidas, a maneira que nós vamos avançando em relacionamento diariamente. A revelação não é algo que você conquista. Você pode ficar ali lendo o mesmo texto 10, 20, 30 vezes e ainda assim não ter a revelação. Por quê? Porque a revelação não é algo que eu conquisto, a revelação é algo que Deus traz o desvendar sobre a minha vida. Por isso, feche os seus olhos agora e convide o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, vem nessa manhã, traz a revelação do teu plano para a minha vida nesse dia 11 de julho. Espírito Santo, que haja um desvendar, um descortinar do teu projeto, do teu propósito. Muitas coisas eu não estou vendo, porque eu estou focado na minha agenda, eu estou focado nas minhas tarefas, eu estou focado nas minhas demandas. E mais, Espírito Santo, nessa manhã, eu quero voltar os meus olhos para ti. Eu quero voltar o meu coração para a tua presença. Eu quero me inclinar para ouvir você, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Convide ele agora, aí na sua casa, aí no seu quarto, aonde você estiver. Fale: vem, Espírito Santo, agora. Nós precisamos. Será que tem alguém aqui comigo que pode me ajudar a dizer para ele: se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Senhor, não adianta, nós não estamos aqui para ouvir mais uma mensagem, nós não estamos aqui para ficarmos entretidos durante mais uma hora. Não é esse o nosso objetivo, não. Nós estamos aqui por causa da tua presença. Se o Senhor não vier, nós não iremos. Aquilo que existe de mais importante aqui é a tua presença. Por isso, vem, Espírito Santo. Tu tens total liberdade. Toma o teu lugar nos corações, toma o teu lugar nas nossas vidas. Nós te amamos, Espírito Santo. Fala para ele, fala: Espírito Santo. Talvez eu tenha tido uma semana corrida, talvez eu tenha tido uma semana conturbada. Fala para ele: mas eu estou aqui, Espírito Santo. Eu estou aqui. Mas eu te amo, Espírito Santo. Mas eu quero ter um encontro. Eu quero estar na tua presença. Eu não quero me ocupar agora com nada mais. Eu quero estar com os meus olhos voltados para ti, com os meus ouvidos inclinados para a tua palavra, totalmente rendido. Senhor, nós baixamos as nossas guardas.
Nós baixamos toda a nossa resistência. Quebra, Senhor, os paradigmas, Pai, desconstrói tudo aquilo que precisa ser desconstruído na nossa mente, nos nossos corações, Pai. Que essa manhã seja uma manhã sobrenatural na Tua presença. Que o Senhor possa cumprir o Teu plano, que o Senhor possa cumprir o Teu propósito nas nossas vidas, Pai. É isso que eu te peço agora. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se puder, feche seus olhos, abre as suas mãos, ele vai te tocar agora com a presença dele. Eu quero orar agora, Espírito Santo. Toca os teus filhos agora. Toca a dona Carminha, toca o pastor Edu, toca a Flávia, o Jorginho, toca o Cris, Pai. Toca da forma que só o Senhor consegue tocar. Existem acessos que só o Senhor consegue ter. Toca a Tamis agora, toca o Eric. Toca, Senhor, toca minha mãe, toca a Jay, a Gi. Toca a pastora Pri, toca o Sarjão, a Aninha, o Lesão. Nós precisamos do teu toque. Nós precisamos da tua presença. Toca a Luísa, Pai. Toca agora. Toca a Aline, o David, a Angélica, toca a Dani. Toca a Nayara, Pai. Toca o Profis, Pai. Da forma que só o Senhor sabe nos tocar. Existe uma forma que só o Senhor consegue nos encontrar. Vem nos encontrar nessa manhã. Senhor, nós não estamos com pressa. Nós não estamos com pressa para sair da tua presença. Nós não estamos com pressa para começar a pregação. Nós não estamos com pressa para terminar o culto. O nosso maior desejo é que o Senhor venha. Porque se o Senhor vier, então tudo será diferente nessa manhã. Vem, Espírito Santo, vem. Vem, doce Espírito Santo, doce. Doce Espírito, vem. Toca. Que os teus filhos sintam agora o teu calor, Espírito Santo. Que os teus filhos sintam o teu refrigério. Que toda a pressão seja aliviada agora. É o que nós te pedimos. Doce Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Quantos estão sentindo aí o toque do Senhor nessa manhã? Sabe, a vida é tão corrida que a gente tem a tendência de correr quando a gente está na presença de Deus. É querer terminar logo, querer começar, qual que é o próximo compromisso, qual que é a próxima coisa que vai acontecer. E nós precisamos aprender a valorizar a presença de Deus, sabe? Muitas vezes, quando a presença de Deus vem, nós precisamos aprender a parar tudo que nós estamos fazendo. Sabe, se enquanto você estiver ouvindo essa mensagem, a presença do Senhor vier sobre você, responda a ela, responda à presença de Deus. Sabe, porque muitas vezes a gente quer responder a coisas humanas e a gente parece que a gente fica tentando
controlar a presença do Espírito Santo de Deus. Não tente controlar a presença do Espírito Santo de Deus. Não extinguais o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero te dizer nessa manhã, enchei-vos do Espírito Santo. É isso que Deus, ele tem para a sua vida. É isso que ele tem para a minha vida. Sabe, às vezes a gente fica tentando controlar. Não. Deixa fluir o rio. Deixa ele vir. É tudo seu, Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu queria compartilhar com vocês uma mensagem nessa manhã. Se você puder, né? Eu queria que você estivesse atento aí a tudo aquilo que a gente vai conversar nessa manhã. Vamos bater um papo. Eu queria começar lendo 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Até o 8 eu vou ler. Quantos aqui conhecem a história de Ana aqui? Todo mundo, será? Ou quase todo mundo? Vamos ver, deixa eu ver essas mãos levantadas. Nayara, ó, pessoal. Ó, todo mundo, praticamente todo mundo conhece a história de Ana. Legal. Eu queria falar um pouquinho sobre a experiência de Ana. Ó. 11 mãos, agora 10 mãos, né, levantadas. Ó, a gente está aqui, 25, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a experiência de Ana. Então, em 1 Samuel, no capítulo 1, diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do eframita Zuf. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, se você puder, diga aí, ó, todos os anos, ou se você não quiser dizer, escreva aí no chat, todos os anos, porque é importante você lembrar isso. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade a Siló, né? Naquela época, Siló era a cidade sagrada dos judeus, né? No período dos juízes, era exatamente, né, antes do templo em Jerusalém. Então, por isso que eles subiam a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor. Lá, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. Parece que é uma coincidência, né? Olha essa frase. Sempre que ela ia para a casa do Senhor, né? Sempre que ela ia para viver uma experiência espiritual, um encontro com Deus, a rival dela a provocava. Parece que queria distrair ela, queria tirar a atenção dela, queria roubar o foco dela. E ela chorava e não comia. Por quê? Porque naquele momento que Ana ia se encontrar com Deus, ela ficava muito abalada emocionalmente. Eucana, já o seu marido, perguntava: Ana, por que você está chorando?
por que não come? Por que está triste? Né? Às vezes ele queria dar uma animada nela, né? E não tinha aquele feeling, né? Aquela sensibilidade. Aí ele falava, será que eu não sou melhor para você que 10 filhos? Né? E cada coisa tem o seu lugar, né? Não é que Eucana não fosse bom para Ana, mas um marido, ele jamais vai substituir a figura de um filho e vice-versa. Uma esposa, ela jamais vai substituir a figura de um filho e vice-versa. Eu acho que cada pessoa na nossa vida, ela vai ter o seu papel e ela vai ter o seu propósito, né, ali importante. Então, cada pessoa é especial. Então, como a maioria de vocês conhece a história de Ana, a gente está aqui diante de um drama. E é isso que eu queria chamar a sua atenção. Porque muitas vezes a gente está lendo a Bíblia, a gente está lendo os textos, e a gente não consegue, assim, dimensionar a gravidade de algumas coisas que estavam acontecendo. E principalmente com um ser humano aqui chamado Ana. Então, Ana, ela está diante de um drama. Porque dentro daquela cultura, e até mesmo dentro de um sonho de uma mulher, Ana, ela vivia uma vida de frustração, ela vivia uma vida de dor. Por quê? Porque ela tinha um desejo de ser mãe. E ela era estéril. Então, só o fato dela ter que conviver com esse fato, de conviver com ela mesma, já era difícil. Agora, imagina quando, além de você ter que lidar com as suas frustrações, você tem uma outra pessoa que vive dentro da sua casa, que fica te provocando, te instigando, tirando a sua paz. Era exatamente isso que Ana vivia. Mas, de uma certa forma, de ano em ano, Ana subia para adorar ao Senhor em Siló. E, dentro da cultura dos judeus, eles adoravam ao Senhor sempre. Mas, durante 3 festas principais, eles normalmente se moviam para um lugar, para um centro sagrado no meio do povo dele. E na época esse lugar era Siló. E veja bem, porque esse deveria ser na vida de Ana um momento de esperança. Por quê? Porque quando ela subia para Siló para se encontrar com o Senhor, ela deveria falar assim, poxa, quem sabe hoje eu vou viver um milagre, quem sabe hoje Deus ele vai tocar a minha vida, quem sabe hoje eu vou viver uma experiência com Deus, mas não, toda vez que Ana, ela subia para Siló, para ter um encontro com Deus, de uma certa forma, Penina, parece que sabendo, ela se levantava e tentava marcar Ana negativamente ainda mais. E ela provocava, a irritava, a ponto de Ana ficar tão angustiada que ela não conseguia comer, ela não conseguia. Ela entrava em uma crise forte de depressão. A palavra, não, a palavra, nós não encontramos a depressão na Bíblia. Tá certo que o homem, ele descobriu isso depois. Mas, quando a gente começa a ler as Escrituras, a gente vai começar a encontrar ali homens e mulheres em certos momentos com alguns problemas emocionais grandes. Isso não aconteceu só com Ana, isso aconteceu com Elias, isso aconteceu com Jeremias. E isso aconteceu com tantas outras pessoas na palavra de Deus. Então, Ana, ela vivia debaixo de uma crise emocional. Então, imagine todos os distúrbios, todas as questões
da alma que a gente conhece, que a gente tem ali na literatura hoje. Ana, ela estava doente emocionalmente, e Penina, né? Ela ajudava a Ana o quê? A mergulhar mais profundamente nesse poço de desespero. Ou seja, exatamente no momento que Ana deveria viver um refrigério, Penina, como um instrumento do inimigo, ela era usada o quê? Para tentar impedir Ana de enxergar isso. Então, o que eu consigo imaginar? Que ir para Siló, agora para Ana, aquilo que era para ser um caminho de esperança, se transformou num caminho de dor. Então, todo ano, quando ela falava assim, cara, eu tenho que ir para Siló, eu posso imaginar que ela falava assim, cara, esse ano eu não vou. Vai chegar lá, a Penina vai começar, eu vou ter vontade de dar nela, um dia eu vou cometer um assassinato aqui, vou pegar essa Penina e vou dar uma na orelha dela. E aquilo começou, o drama começou a se agravar. Então, ir para Siló começa a se transformar em algo muito difícil para Ana. Imagina que para você aqui, você vai se encontrar com Deus, ou vai para a igreja, ir para um culto. Imagina que isso começa a se tornar difícil. A única coisa que pode te trazer esperança, o inimigo quer marcar aquilo de forma negativa. Por quê? O que eles iam fazer em Siló, além de adorar o Senhor? Eles iam para uma festa. Só que Ana, ela estava em clima de festa? Não. Apesar deles irem para uma festa, toda vez que eles fossem para Siló, isso fazia com que Ana lembrasse da sua dor. Ela lembrasse o quê? Do fracasso dela como mulher. Ela fala, eu sou um fracasso de mulher. Eu não posso nem dar um filho para o meu marido. Toda vez que eles subiam para Siló, fazia com que ela lembrasse o quê? Da falência dela, da frustração dela. Sabe? E a Bíblia fala que eles iam de ano em ano. Então imagina, eles iam e voltavam. Então eu começo a imaginar que quando eles estavam voltando, ela também pensava, poxa, mais um ano e nada mudou. E tudo continua igual. Mais um ano e nada mudou. E tudo continua igual. É aquilo que está escrito lá em Provérbios, no capítulo 13. A esperança tardia adoece o coração. Quem aqui já esperou uma coisa muito, 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 muito tempo? E quando o tempo foi passando, aquilo foi gerando angústia, foi gerando tristeza. E você falava assim, mais um ano e nada aconteceu. Mais um ano, mais uma semana, mais um dia, e as coisas continuam exatamente igual. Então, eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, né? Porque, assim, se a gente olhar para o coração de Ana de verdade e ter compaixão dela, não tem como a gente olhar para a história de Ana e não se sensibilizar, e não querer chorar com ela. Por quê? Porque ela, Ana, estava sentindo muita dor. Então, muitas vezes, é esse o trabalhar do inimigo na nossa vida. Ele quer trazer marcas negativas para que nós sejamos impedidos de enxergar o que realmente está por trás da nossa dor. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã, talvez exista uma dor na sua vida, mas eu quero te dizer que por trás da sua dor existe um milagre poderoso de Deus para a sua vida. Mas às vezes a dor ela é tão grande que ela nos cega, ela nos impede de enxergar o que realmente está por trás dos nossos fracassos, das nossas frustrações, da nossa falência. Sabe, quando a gente está passando por um momento difícil,
Eu não sei se isso já aconteceu com você. A única coisa que a gente consegue enxergar é a nossa dor. Sabe? Quem aqui já teve dor de dente? Eu já tive uma dor de dente tão forte que eu mordi assim, ó, meu dente e eu quebrei meu dente. Porque, cara, você não consegue pensar em outra coisa. Você só consegue pensar na dor de dente. Então, muitas vezes, quando a gente está num processo de dor, a única coisa que a gente consegue enxergar é a dor. A única coisa que eu consigo sentir é a dor. Eu não consigo ver mais nada. E o que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 22? Deixa eu colocar aqui no chat para vocês. Jesus disse assim: os olhos são o que? A luz do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, ficará iluminado. Mas se os seus olhos forem maus, né? Porque se a sua luz ela for uma luz ruim, todo o seu corpo ficará em trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês, se a luz que está dentro de vocês, se os olhos que estão dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Então, o que Jesus ele estava dizendo? Ele estava dizendo que a forma como nós olhamos para uma situação, ela vai determinar se aquilo vai ser luz ou se aquilo vai ser trevas. Por quê? Porque Ana olhava apenas para a dor dela. Mas eu creio que Deus, ele não olhava para aquela situação como Ana estava olhando. E talvez hoje você está aqui e você só está olhando para a sua dor, você só está olhando para aquilo que está te incomodando, para aquilo que está doendo, você só está olhando para um problema. Esses dias a gente estava assistindo aqui um filme novo do Steve Jobs, não sei se você já assistiu ele, acho que está lá no Netflix, e é interessante quando ele vai fazer uma apresentação de um produto novo lá da Apple, vem um dos mentores dele ali e o cara fala para ele, porque o Steve Jobs era adotado, e ele fala assim, cara, e se ao invés das pessoas que foram adotadas acharem que elas foram rejeitadas, porque todo adotado muitas vezes acha que foi rejeitado, ele estava falando, vocês enxergarem que vocês foram escolhidos. Olha, é diferente. E se ao invés de você enxergar que você foi rejeitado, você enxergar, poxa, uma família me escolheu, alguém me escolheu, eu estou tendo uma nova oportunidade, um novo recomeço, mas não, muitas vezes o jovem, o adolescente, a criança que passou por um processo de adoção, ele tem um processo de dor, ele tem um processo agravante de dor dentro dele. E muitas vezes, por mais que ele encontre um lar amoroso, pais que escolheram, que desejaram ter ele como filho, ele não consegue enxergar aquele amor, porque os olhos dele estão constantemente focados na dor dele. E isso acontece exatamente com a gente. A gente fica olhando para a nossa dor e a gente não consegue enxergar nada além da nossa dor. Agora, por mais que muitas vezes a única coisa que a gente esteja enxergando seja a nossa dor, eu quero te dizer nessa manhã, em nome de Jesus, que os céus, eles veem a sua dor, mas os céus estão vendo o que vem depois da sua dor. Por quê? Porque Deus, ele já estava olhando que o plano perfeito que ele tinha para a vida de Ana, aquela que iria gerar Samuel, aquela que iria
ter outros 5 filhos fora Samuel. Deus, ele está enxergando aquilo que vem depois da sua dor. É aquilo que Paulo diz: nós não andamos pelo que vemos, porque aquilo que nós vemos é temporal, mas nós andamos por aquilo que nós não vemos, porque aquilo que nós não vemos é eterno. Eu quero te dizer nessa manhã que a sua leve e momentânea tribulação acrescentará sobre você um eterno peso de glória. O inimigo, ele quer marcar a gente com dor, para quê? Para nos impedir de enxergar o milagre. Havia uma música do Keith Green que dizia: é tão difícil de ver quando os meus olhos estão sobre mim. Ele cantava isso, e isso acontece com a gente, isso acontece comigo. Eu não estou aqui para falar para você, mas eu estou aqui para falar muitas vezes sobre mim mesmo. Muitas vezes eu não consigo ver. Então ele cantava naquela música que ele Make My Life a Prayer, que faça da minha vida uma oração. Ele dizia: é tão difícil ver quando os meus olhos estão sobre mim. Eu entendo o que ele cantava. Então, quando eu estou olhando só para mim, eu olho para a minha dor, eu olho para as minhas angústias, então eu não consigo ver. Sabe, e no Salmo 122, o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe o que acontece com Ana? Todo ano, quando ela ia subir para Siló, ela deveria viver a alegria do Salmo 122, mas essa palavra não conseguia entrar e penetrar na vida de Ana. Por quê? Porque ela estava focada na dor dela. Toda vez que Ana subia para Siló, deveria ser um motivo de festa, um motivo de alegria, um motivo de esperança. Sabe como que Ana deveria subir para Siló? Ela deveria subir: vai ser esse ano, vai ser essa vez, é hoje que eu vou viver o meu milagre, é hoje que a resposta vai vir, é hoje que vai haver rompimento, é hoje, sabe como a profetisa Ana, que passou a vida dela na casa do Senhor, esperando, ela passou ali orando, jejuando, intercedendo, sabe, harpa e taça, adorando, ali, a vida inteira, a profetisa Ana, debaixo de uma promessa, mas um dia, uma manhã, entrou ali um homem chamado José, uma mulher chamada Maria, e um bebê chamado Jesus, e a hora que os olhos de Ana olharam para Jesus, ela reconheceu o selo da promessa que Deus tinha dado para ela. Eu não sei, talvez você está aí como a profetisa Ana, orando, jejuando, mas assim como Jesus entrou naquele templo hoje, ele quer entrar na sua vida, que em nome de Jesus as escamas, elas caiam dos seus olhos, e você se levante hoje e fale: não, vai ser dessa vez, vai ser esse ano, vai ser essa semana, vai ser esse dia. O Espírito Santo, ele sopre dentro de você o quê? Esperança. O coração de Ana estava tomado pela dor. E cara, eu não quero ser insensível à sua dor. Talvez hoje, porque eu não sei o que você está passando. Talvez hoje você esteja se sentindo exatamente assim. Sabe? A pastora colocou aqui, ela era roubada da sua esperança. Por quê? Porque aquilo que era para ser esperança estava sendo transformado em agonia. Então, quando eu leio a história de Ana, eu vejo que o lugar de esperança, o lugar do milagre, havia se transformado em uma via dolorosa na vida de Ana. Sabe, a via dolorosa é justamente lá em Jerusalém, a rua
que termina no sepulcro de Jesus Cristo, que eles dizem que é justamente o caminho da crucificação. O caminho que Jesus teve que trilhar para ser crucificado. Então, o nome que foi dado para aquela via é a Via Dolorosa. Por quê? Porque ela vem do latim via crucis, que é o caminho da cruz. Só que Ana, ela não sabia exatamente o projeto de Deus para a vida dela. E quantas vezes isso não acontece com a gente? Aquilo que era para ser a nossa esperança é transformado em agonia, em um drama. Eu talvez não saiba, mas hoje, se você olhar para a sua própria vida, você vai saber responder. E eu queria fazer essa pergunta para você. Se talvez você olhar para a sua vida, qual que é a sua via dolorosa hoje? Quais são os lugares da sua vida que você não quer nem olhar? Porque talvez você já tenha perdido a esperança. Sabe aquelas coisas que você não quer nem mexer porque você já esperou tanto, 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 tanto. E não aconteceu. Agora, por que isso acontece? Porque são os pontos do seu fracasso. São os pontos da nossa frustração. São os pontos da nossa dor. Sabe, eu quero te dizer, se você puder fechar os seus olhos, feche os seus olhos um instante. Vamos dar uma pausa aqui. Responda para você mesmo. A sua via dolorosa hoje tem um nome. Qual que é a sua maior dor hoje? O que dói dentro de você? Dê um nome agora para a sua vida dolorosa. Eu não sei se é o seu casamento, se são as suas emoções. Eu não sei qual que é a sua via dolorosa, você sabe? Olha aqui para mim um instante. Quantos conseguiram aqui identificar a sua via dolorosa hoje? Quantos conseguiram identificar o seu ponto de dor hoje? Amém, amém. Estou vendo aqui suas mãos levantadas. Glória a Deus por essas mãos levantadas. O que eu quero dizer? Eu quero te dizer uma coisa que ao mesmo tempo que você está olhando para essa circunstância assim, Deus hoje está olhando para essa circunstância como uma oportunidade para manifestar a natureza milagrosa dele. Porque a natureza de Deus é uma natureza milagrosa. Você olha como dor, mas o Senhor, Ele está te dizendo hoje, Ele está te dizendo, filha, filho, aquilo que você vê como dor, eu vejo como uma oportunidade de manifestar a minha natureza milagrosa. Sabe por quê? Ah, pastor, como você sabe disso? Porque quando eu leio a Bíblia, eu não estou lendo histórias, mas eu conheço o coração do Deus ao qual eu estou servindo todos esses anos da minha vida. Então, quando a Bíblia fala, a Bíblia é cheia de histórias assim, de transformação, de dor em esperança. Sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus, Ele revelando o coração dele para mim e para você. Sabe, quando eu olho para a história de Ruth, ela na verdade era uma mulher sem esperança, uma viúva que
catava restos de comida na rua e que estava destinada a viver uma miséria. Então Jesus pega ela, uma estrangeira, uma moabita. Os moabitas, eles eram um povo que estavam debaixo de maldição, e Jesus, através da vida de Boaz, ele traz remissão sobre Ruth. E Jesus coloca Ruth na sua própria árvore genealógica. Porque Ruth, ela gerou Boaz, Boaz gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. São essas histórias na Bíblia que me fazem conhecer não apenas histórias, mas conhecer o coração do Deus ao qual nós estamos servindo. O que me dizer da história de José? Ele estava ali no fundo do poço. Ele estava ali traído pelos irmãos dele, foi vendido como um escravo, e quando as coisas pararam e pareciam que iam bem, ele foi traído e foi parar numa prisão, foi parar num calabouço, sabe? Parecia que cada vez ele ia para lugares mais fundos na vida dele. Não, mas ali eu vejo que a história do coração de Deus. E então, um dia o Senhor se lembra de José, e ele é retirado daquela prisão, e é colocado como o governador do Egito, sabe? E a gente podia ficar aqui o dia inteiro contando essas histórias, porque essas histórias não são apenas histórias, elas são a revelação do Deus que nós servimos. Porque Deus, ele transformou um símbolo de maldição, que era a cruz, nos dias de Jesus, em o maior símbolo de redenção da humanidade. E é isso que Deus faz. Deus ele pega histórias de dor, ele pega símbolos de dor na sua vida, e ele é poderoso para transformar essa dor, essa sua via dolorosa, em um grande, em um maior, talvez, testemunho da história da sua vida. Porque não é só a Bíblia que ela está cheia de histórias assim. Na verdade, a vida, ela está cheia de histórias assim. Talvez ninguém conheça a história da sua vida, mas quantas vezes você, Eduardo, você também não tinha esperança, você estava no fundo do poço, você estava perdido. Então, Deus transformou a sua história de dor em um grande e poderoso testemunho. Nós poderíamos ficar aqui e falando da história de cada um de vocês, a história da Tamires, sabe? Deus, ele pegou e ele transformou a sua história, a história da dona Carminha, porque não é só a Bíblia, isso daqui é vida real, e isso mostra para mim e para você que Jesus Cristo não mudou, ele continua sendo o mesmo, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente, e ele continua sendo Deus, ele continua pegando símbolos de dor e transformando isso em grandes e poderosos testemunhos. E é isso que ele quer fazer na minha vida, é isso que ele quer fazer na sua vida. Olha, lembra do seu testemunho, lembra da onde Deus te tirou. Eu talvez não consiga te dar essa resposta, mas você sabe dar essa resposta para você mesmo. Quantas situações na sua vida você pensava ser o quê? O ponto final. Você pensava ser o fim da linha e se tornaram os maiores testemunhos da história da sua vida. Sabe o que eu quero te dizer nessa manhã? Eu quero te dizer que eu sinto que Deus está olhando para cada uma das nossas dores e Ele não está enxergando marcas, não, Ele está enxergando milagres. Aquilo que você enxerga é dor, ele já enxerga, ele fala, eu enxergo milagre. Ele olha para a dor, mas você fala, tá doendo, e ele fala, eu enxergo milagre. Assim como aquele homem da mão mirrada, Deus, ele traz ele Jesus traz ele para o meio da sinagoga. Aí você pode falar assim, nossa, ele tem vergonha, ele não podia estar aqui, ele podia ser morto, ele tinha vergonha do defeito no corpo dele, mas Jesus fala para ele, no meio daquelas pessoas,
pessoas, estica a sua mão, porque Jesus não via dor, Jesus já via o milagre desde que tinha chamado ele já está vendo o milagre na sua vida, e o diabo, ele quer que você enxergue os milagres como dor, mas Deus, ele está te chamando para fora, para enxergar a dor como milagre, assim como Jesus falou para os discípulos, Lázaro não está morto, ele está dormindo, porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É isso que Deus tem para a sua vida, é isso que Deus tem para a minha vida. Eu não sei a sua dor, talvez você fala assim, não, mas ele não sabe, mas Deus, ele não está enxergando dor, ele está enxergando testemunho, ele não está enxergando dor, ele está enxergando milagre. Para Deus, aquilo que já foi, e o que será, já foi anteriormente, é o que está escrito lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 15, aquilo que está escrito lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, sabe, já nos abençoou, está no passado, ele já fez, ele já está enxergando a sua dor como um testemunho, ele já está enxergando a sua dor como um milagre, ele já está enxergando. Por isso, onde você estiver aí, levante as suas mãos, feche os seus olhos, comece a adorar ao Senhor, comece a dizer palavras para ele de adoração, comece a declarar a ele o seu amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra a sua boca aí, libera uma adoração nessa manhã, libera uma adoração nessa manhã, o Espírito Santo vem ao seu encontro. Me escutas quando clamo, e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Declare para ele, confio em ti, confio em ti. Erga suas mãos e declare, eu creio que tu és a cura, eu creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Olha para a sua dor e canta. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que tu para mim. Declare isso, declare isso. Eu creio que tu és a vida. Tu és a vida. Eu creio que não há outro igual. Sim, sim, Deus. Tudo eu preciso de ti. Não há outro igual. Levante as suas mãos e declare: nada é impossível para ti. Possível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível.
impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Tu és a cura. Eu creio que tudo para mim. Sim, sim, Deus. Cremos. Eu creio que da vida não há outro igual. Eu preciso. Aleluia. Aleluia. Fala para o Senhor agora. Fala, Senhor, me ajuda. Me ajuda que caia as escamas dos meus olhos, Pai. Que eu pare de enxergar a dor e eu comece a enxergar o milagre que está surgindo. Assim como está escrito em Isaías 60. As trevas cobrem a terra, como as águas cobrem o mar. Mas levanta-te e resplandece, porque de ti está saindo uma grande luz. Em nome de Jesus, meu irmão. Sabe, eu creio que nessa manhã, Deus, Ele está mudando a sua visão, Ele está mudando a minha visão, Ele está transformando a nossa visão. Deus está depositando dentro de você uma semente de esperança, sabe? Mas o que a gente precisa entender é que para que a nossa dor seja transformada em um testemunho, a gente precisa passar pelo processo até o fim. A gente precisa passar pela via dolorosa até o fim, meu irmão. Você precisa levantar e continuar a jornada. E isso faz parte do processo do quê? Do processo de quem estamos nos tornando. Sabe, a gente precisa entender nessa manhã que a experiência de ressurreição só acontece quando a gente passa pela experiência da cruz. Foi por isso que Jesus disse, então, Jesus disse aos discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Sabe, eu quero te dizer nessa manhã, que cada um de nós teremos que passar pela via dolorosa antes de entrarmos no domingo da ressurreição. Não fuja da via dolorosa. Não fuja da via dolorosa. Não fuja da dor. Não esconda a dor. Não fuja da dor. Não esconda a dor. Não tenha medo da dor. Muito pelo contrário, deixa a dor vir para fora para que ela se transforme em um poderoso milagre. Cada um de nós temos que passar pela via dolorosa antes de entrarmos no domingo da ressurreição. Aí você fala assim, mas por que, pastor? Cara, porque o evangelho não é sobre nós. O evangelho é sobre Cristo. A sua vida não é sobre você, mas a sua vida fala sobre Cristo. O evangelho não é sobre nós, mas é sobre Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. É isso. Quando as pessoas elas olham para os nossos testemunhos, a gente precisa entender que os nossos testemunhos não falam de nós, mas sobre quem
sobre quem Cristo é em nós. É por isso que Deus, ele quer transformar o vale da sua dor em uma porta de esperança. É aquilo que está escrito lá em Oséias, no capítulo 2, no versículo 15. Ali devolverei a ele as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Sabe, o vale de Acor era um vale de morte, era o lugar onde Acã morreu. Era um lugar de morte, mas Deus transforma o lugar de morte em uma porta de esperança, e isso é uma promessa profética para a sua vida e para a minha vida, porque o Evangelho de Jesus Cristo é sobre quem nós estamos nos tornando. Deus está trabalhando em nós, receba essa palavra no seu espírito. Deus está trabalhando em nós, é por isso que para que as nossas marcas, para que a nossa dor sejam transformados em testemunhos, a gente precisa passar pelo processo da via dolorosa, como Ana passou. Eu não creio que Deus causou a dor, assim como eu não creio que Deus, ele tenha causado essa dor na sua vida. Cara, eu sou pai, eu tenho minhas filhas. Se você falar assim para mim, Vini, o que você não suporta? Sabe o que eu não suporto? Eu não suporto ver as minhas filhas com dor. Isso estraga o meu dia. Eu não suporto ver as minhas filhas sofrendo. Quando a Luísa tinha 3 anos e ela passou por uma enfermidade e ela tinha que fazer os exames, tem uma cena que eu lembro até hoje, quando ela entrou numa sala e ela tinha que ir, e eu tinha que ficar, porque eles iam fazer os acessos nela. Ela olhou nos meus olhos e falou, papai, papai, tipo assim, você vai deixar eles fazerem comigo? E aquilo partiu meu coração, porque eu falava, filha, é pro seu bem, você precisa fazer isso. Então eu imagino uma coisa, se eu sou assim, imagina Deus. Eu não creio que ele seja o causador da dor. Sabe? Agora, quando a Flor ficou com Covid, o dia que a gente pegou o resultado dela, ela ficou mal, ela ficou triste, ela ficou abatida, porque fica com essas notícias. Eu peguei ela e falei, filha, a gente vai fazer um acampa dentro aqui em casa, escreve tudo num papel, as coisas que você quer brincar, as coisas que você quer fazer. Por quê? Porque eu queria, de alguma forma, ajudar ela a lidar com aquela dor, mas muitas vezes o que eu preciso entender como pai é que eu não sou Deus. E até mesmo a Lu, a Flor, elas já estão passando pelos processos de construção, de quem o Senhor está querendo transformar a vida delas, e nem eu consigo tirar com a minha mão a dor que elas estão passando, e é assim que Deus trabalha. Sabe, eu creio que o desejo de Deus é transformar toda a dor em testemunhos poderosos. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu posso te dizer que nos momentos mais difíceis da minha vida, foram os momentos onde eu vivi as minhas maiores experiências com Deus. Nos momentos mais difíceis da minha vida. E eu quero declarar isso sobre você. Quantos estão dispostos a passar pela via dolorosa? Então eu quero falar aqui com você. A primeira coisa que eu aprendo com a história da Ana, então vou fazer essa mensagem expositiva hoje, eu preciso perseverar em oração. Eu preciso ter perseverança. Porque apesar de toda a dor, nós não podemos parar de ir até o Senhor. Sabe? Eu imagino quantas vezes Ana ela deve ter pensado em desistir. Mas, apesar da dor de Ana,
ela foi lá mais um ano, e ela foi lá mais um ano, e ela foi lá mais um ano, e ela não parou de ir até o Senhor. E isso para mim fala de perseverança. Então, quando eu leio, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli, 1 Samuel 1, do 9 ao 11, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da sua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Sabe? Quem pode dizer que Ana não fazia isso todos os anos? A gente às vezes está lendo aqui a Bíblia e a gente fala assim, poxa, dessa vez Ana fez diferente. Quem diz? Não está escrito isso. Às vezes Ana fazia essa oração igualzinho, todos os anos. E mesmo assim nada acontecia. Eu não posso dizer que ela fazia e também não posso dizer que ela não fazia. Porque não está escrito, mas eu posso imaginar. Agora, o que eu posso imaginar? Porque era uma cultura em Israel. Ana, ela não fez apenas essa oração ao Senhor. Mas Ana, ela fazia essas orações ao Senhor. Porque ela queria ter um filho. Agora, o que eu quero te dizer nessa manhã? Que Deus, Ele não ouviu apenas essa oração de Ana. Mas eu creio que Deus ouviu todas as orações de Ana. E eu quero te dizer nessa manhã, Deus ouve todas as suas orações. Não desista, persevera em oração. Ele sempre te ouve, Ele está te ouvindo. Salmo 126, 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai orando, aquele que sai chorando enquanto lança sementes, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus, ainda que você esteja andando e chorando, derramando lágrimas, persevere em oração, persevere em oração, persevere em oração, pastor, está doendo, vai andando e chorando, meu irmão, eu empresto a minha força para você hoje, vai andando e chorando, sem parar, apesar da dor, vai andando e chorando. Sabe quando está doendo, sabe quando você machucou no meio da rua, quando você machucou algo, mas você precisa continuar, você precisa continuar aquela jornada, então vai andando e orando, e chorando, e orando, vai perseverando, sabe, deixa as suas lágrimas se misturar com as lágrimas de Deus, deixa as suas lágrimas se misturar com as lágrimas de Deus, porque assim como Jesus chorou quando ele estava vendo a dor da perda de Marta e Maria. Por quê? Porque ele reconhece a sua dor, que nessa manhã as suas lágrimas, elas se misturem com as lágrimas do Senhor. Vá andando e chorando, não pare de orar, não desista, persevere em oração. Talvez tem coisas que você parou de orar, tem coisas que você desistiu, tem coisas que você entregou, que você jogou a toalha. Não, deixa eu te dizer uma coisa, fé não é sobre acreditar que Deus pode fazer, mas fé é sobre permanecer crendo. Quando a Bíblia fala, ore sem cessar, em 1 Tessalonicenses 5,17, ela não fala que você tem que ficar orando 24 horas por dia, não, mas ela fala sobre você continuar orando, ela fala sobre você, como a profetisa Ana, viver uma vida de orações e jejuns. A Bíblia fala sobre bater, Mateus 7,7, pedir
pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Por quê? Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Oh, em nome de Jesus, persevere em oração. Começa a tomar nota das coisas que você parou de orar, das coisas que você desistiu na oração, mas o que Ana me ensina, o que Ana, ela me desperta. Quando eu vejo Ana, ela vai lá e ela continua. Eu falo, meu Deus, ela está sofrendo, ela está com dor, mas ela vai lá andando e chorando. Isso é perseverança. Ana, ela podia fazer um monte de coisas. Ela podia até pensar, esse ano eu não vou, essa vez talvez eu vou ficar em casa, eu estou cansada de sofrer. E se Ana, eu fico imaginando, e se justamente aquele ano ela não fosse, quantas vezes a gente desiste de tantas coisas na nossa vida, à porta do milagre. Talvez o milagre é hoje, talvez é amanhã, talvez o mês que vem, talvez é o ano que vem, não importa. Nós precisamos ser homens e mulheres que perseveram em oração. Talvez você fale assim, aquele ano foi o ano importante da mudança. Eu quero te dizer uma coisa, eu não vejo assim. Eu creio que todos os anos que Ana foram importantes. Eu creio que todas as ofertas que Ana depositou foram importantes, porque eu quero te dizer nessa manhã, as suas orações, elas são valiosas, elas estão numa taça, e Deus, Ele está guardando cada uma das suas orações, as suas ofertas, todas. Aí você fala assim, mas não chega a colheita. Deus não esquece das suas ofertas, Deus não esquece das suas orações, assim como Ele falou em Atos, no capítulo 10, para Cornélio, eu estou vendo as suas ofertas, eu estou vendo que você é um homem piedoso. Talvez você fale, não, mas Deus não está ouvindo. Ele está ouvindo. Todas as suas orações são importantes, assim como todos os anos foram importantes. Ana ir, até quando não aconteceu nada, até quando você ora e não acontece nada, é importante, porque faz parte do processo, porque eu creio que cada ano, Ana ia plantando uma semente de fé, cada ano, Ana ia plantando uma semente de perseverança, porque o resultado do ano que ela viveu o milagre, na verdade, foi a consequência da persistência dos anos que nada aconteceu. O resultado do ano que ela viveu o milagre foi a consequência e a perseverança, a persistência dos anos em que nada aconteceu. Eu quero te dizer nessa manhã, Deus está trabalhando. Eu quero te dizer que o milagre na sua vida que você vai viver será consequências dos anos e dos dias que parece que nada está acontecendo. Talvez nada esteja acontecendo diante dos seus olhos. Deus está trabalhando, ouça isso no Espírito. Você precisa passar pelo processo da perseverança, você precisa continuar subindo de ano em ano para Siló, na via dolorosa, até que seja dia perfeito, porque Provérbios 4:18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando mais e mais, até que seja dia perfeito. Talvez existem coisas que você desistiu, mas você precisa retomar na jornada em nome de Jesus. Amém. Levante as suas mãos e fale assim: Senhor, eu vou perseverar. Senhor, eu não vou desistir. Senhor, em nome de Jesus, levanta as suas mãos aí. Eu quero ser nessa manhã como Ur e Arão, levantando as mãos de Moisés e falando para você: não pare de orar, não pare, não desista. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito em nome de Jesus. Amém. Eu entendo que... Vou continuar aqui, tá bom? Tá sendo bom, né? Vamos lá. Capítulo 2, não. A segunda coisa que você precisa fazer para passar por essa via dolorosa. Sabe o que é? Olhe para o que você tem e não para o que você não tem. Sabe, a primeira coisa, persevere em oração, mas a segunda coisa que é importante para você passar pelo processo da via dolorosa é você olhar
para aquilo que você tem e não ficar olhando para aquilo que você não tem. Sabe, Ana, apesar de tudo, ela tinha um marido que amava ela, e isso era um refrigério. Sabe, em 1 Samuel 1,5 diz assim: a Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado os filhos. No versículo 8 diz assim: Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Ele se importava com ela. Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou para você melhor do que 10 filhos? Sabe? Ana, ela tinha Eucana. Ela tinha um marido que amava ela. Ana, ela servia ao Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. E muitas vezes a gente só fica olhando para aquilo que não tem. Olhe para aquilo que você tem. Sabe, você é servo do Deus vivo. E apesar de muitas coisas estarem em falta, eu quero te dizer, você tem muitas coisas também. Você tem muitos testemunhos, você tem muitos milagres. Muitas vezes a gente só olha para aquilo que a gente não tem, e a gente esquece de olhar para aquilo que nós temos. Ana conhecia a história de Sara. Ana conhecia a história de Rebeca. Ana conhecia a história de Raquel. Mulheres estéreis na história do povo deles, que se transformaram em grandes mães geracionais. Ela tinha aqueles testemunhos. Olha para aquilo que você tem nas mãos hoje. Olha, sabe? E não para aquilo que você não tem. Isso mesmo, profs. Você pode olhar para um copo e falar assim, ou eu tenho um copo quase vazio, ou eu tenho um copo quase cheio. Depende dos seus olhos. O Senhor é poderoso para transformar aquilo que vocês têm nas mãos em um grande milagre, meu irmão. Então, às vezes você olha para aquilo que você tem nas mãos e você fala assim, só isso? Mas eu quero te dizer que aquilo que você tem nas mãos é o suficiente. Assim como Davi tinha 5 pedrinhas e derrubou o gigante filisteu, ele derrubou o gigante Golias. Eu quero te dizer, assim como Jesus, ele pega ali e ele fala assim, o que vocês têm nas mãos? E ele fala assim, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Então Deus alimenta mais de 5.000 homens. Jesus fala assim, o que vocês têm? Então enche essas talhas de água, e ele transforma a água em vinho. Então para de ficar olhando para aquilo que você não tem e começa a olhar para aquilo que você já tem. E deixa eu te dizer uma coisa, apesar de todas as coisas que você tem falta, você tem o Senhor. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você tem o suficiente. Então levanta as suas mãos e diga, Senhor, eu tenho o suficiente, eu tenho o suficiente, eu tenho o suficiente. Em nome de Jesus, pare de olhar para aquilo que você não tem e olhe para aquilo que você já tem. Quantas pessoas estão no meio da dor, no meio da angústia, e não tem o Senhor, e não tem a esperança que você tem? Será que é motivos para você ficar assim, reclamando, murmurando? Você tem o Senhor. Então se levante, abre a boca e diga, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque o Senhor está comigo. 1.000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. É isso que você precisa declarar, porque aos seus anjos dá ordem para me guardarem em todo o meu caminho. Sabe, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Você tem o Senhor, você tem o suficiente. Em terceiro lugar, para a gente passar pela via dolorosa, a gente precisa vencer a ofensa. Diga aí para você mesmo, ou escreva aqui no chat, eu preciso vencer a ofensa para passar pela via dolorosa. Sabe, Ana, ela era irritada. 1 Samuel 1:6, e sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos.
Além da ofensa de Penina, Ana teve que vencer a ofensa de Eli. O próprio sacerdote ofendeu ela. Enquanto, versículo 12 do capítulo 1, enquanto ela fazia sua oração, Eli a observava e viu que os lábios dela se moviam, mas, como não ouvia nenhum som, pensou que ela estivesse o que bêbado. E ele disse: até quando estará embriagado? Disse ele: largue esse teu vinho. Então o próprio sacerdote ofendeu, tentou ofender Ana. Mas qual que foi a resposta dela? Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra bebida forte. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Ela estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Sabe, se você quiser passar pela via dolorosa, você precisa vencer a ofensa. E muitas vezes a ofensa na sua vida vai vir dentro da sua própria casa, como foi com Ana. Muitas vezes vai vir dos seus líderes. E você precisa o quê? Passar pelo processo da ofensa. Por quê? Porque nem sempre aquilo que você se ofende, a pessoa que está do outro lado quis te ofender. Por exemplo, Eli, ele não quis ofender Ana, mas ele ofendeu não querendo ofender. Mas estar ofendido ou não é uma escolha nossa. Sabe, quando eu olho para a história de Davi, Davi teve que passar por todos os níveis de ofensa. O pai dele rejeitou ele quando Samuel foi para a casa dele para ungir um rei. Os irmãos dele rejeitaram ele. Golias ofendeu ele, o inimigo, até os inimigos te ofendem. A esposa dele, Mical, ofendeu ele. Saul, o rei dele, ofendeu ele. Absalão, o filho dele, ofendeu ele. Tantas ofensas. A vida de Davi foi uma vida de superação das ofensas. E deixa eu te dizer uma coisa, se a gente quiser atravessar a via dolorosa, a gente precisa estar disposto. A gente vai ter que aprender a vencer as ofensas. Sabe, o próprio Jesus, ele viveu uma experiência com a mulher cananeia em Mateus 15. Sabe, e eu quero te dizer, talvez você está aqui ouvindo essa pregação e muitas vezes você se ofende até com Deus. Você se ofende com as decisões de Deus. Porque a ofensa não fala de quem me ofendeu, mas a ofensa muitas vezes fala de quem eu sou. A verdade é que ninguém te ofende, mas é você que se ofende. Se ofender é uma escolha sua. E se você está ofendido, deixa eu te dizer uma coisa. A ofensa, ela vai paralisar você no meio do caminho da via dolorosa. Sabe o que eu vejo? Apesar de Penina provocar Ana continua a jornada e ela passa por cima da ofensa. Apesar de Eli ofender Ana, Ana passa pela ofensa e continua no processo. Se você quiser passar pela via dolorosa, você vai ter que estar disposto a vencer todo tipo de ofensa. Amém? Quarto lugar, se você quiser passar pela via dolorosa, você vai ter que se submeter ao tempo de Deus. Sabe? Eu quero te dizer uma coisa. Quando, no versículo 17, Eli falou com Ana, ele falou, nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou Ana. Então voltou e começou a se alimentar novamente, o seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar ao Senhor novamente. Depois voltaram para casa. Em Ramá, Eucana teve relações com Ana, e o Senhor se lembrou dela. E eu quero que você grave isso.
que está escrito no versículo 20, no devido tempo. Diga assim, escreva aqui no chat, no devido tempo. Ana engravidou e teve um filho, e ela lhe deu o nome de Samuel e disse, eu pedi ao Senhor. Sabe o que eu quero te dizer? Às vezes, você está ouvindo essa palavra aqui hoje, e sabe qual que é a expectativa que a sua mente cria? Que, essa semana, todos os seus problemas vão estar resolvidos. Não é isso que o Senhor está falando. Todo processo tem um tempo. E talvez, como todo esse culto está sendo profético, talvez 9 meses, contando de hoje, seja um tempo profético e uma palavra específica para alguém aqui nessa sala. Não querendo ser místico, mas eu tenho essa impressão. Mas o que eu quero dizer para você é que todo o processo de Deus passa por algo que nós chamamos de tempo. E Ana, ela teve que aguardar os 9 meses. Assim como eu e você, hoje, estamos aqui, recebendo uma semente. E muitas vezes os milagres na nossa vida, eles são como formas de semente. Não é imediato, não é do dia para a noite, mas palavras são como sementes, assim como a gente vê na parábola do semeador. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa regar com adoração, a gente precisa regar com intercessão, a gente precisa regar com santidade e com fidelidade. Por quê? Porque as palavras são como sementes. Mas o que a gente precisa entender? Se submeta ao tempo de Deus, se submeta ao processo de Deus. Eclesiastes no capítulo 3, debaixo dos céus existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. É por isso que quando o Gabriel, ele visita Maria, ele vai lá e visita, e ele traz para ela o quê? Uma palavra. E ele fala assim, olha, você é uma mulher muito agraciada, e você vai ter um filho. E ela fala assim, mas como? Porque eu sou virgem. E ele fala, não, ele fala assim, descerá sobre ti o Espírito Santo e a sombra do Altíssimo te envolverá. Em nome de Jesus, levante as suas mãos. Eu quero orar por você nessa manhã e eu quero declarar que seja quebrada toda a esterilidade na sua vida. Em nome de Jesus, que o seu útero espiritual seja ativado para que você possa fluir e para que você possa frutificar. Eu quero declarar em nome de Jesus que a sua vida seja destravada hoje para dar luz às sementes que Deus plantou dentro de você. Quantas sementes foram lançadas, palavras proféticas, palavras de conhecimento. Quantas sementes estão aí dentro de você, que haja uma fecundação. Eu quero declarar agora e eu oro, como Gabriel declarou sobre a Virgem Maria, eu quero declarar, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá, como uma sombra. Que desça agora sobre ti o Espírito Santo, que você receba um manto de unção, que você receba agora um selo do Espírito Santo, que desça sobre você o Espírito Santo, para incubar essas sementes que estão dentro de você, essas palavras que sejam incubadas agora, em nome de Jesus, e você seja destravado, que haja fecundação, que haja frutificação, que daquilo que Deus está liberando aqui, possam brotar testemunhos na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Quantos estão sentindo a unção? Quantos estão sentindo a presença de Deus? Por favor, fica aqui comigo, levanta a sua mão, coloca aqui no chat, se você está sentindo aqui. Você pode até orar em línguas aqui no chat, você pode até colocar aqui fogo, coloque em inglês power, coloque em espanhol fuego, em nome de Jesus, meu irmão, responda a essa unção que você está recebendo aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Por quê? Porque nós vamos passar pela via dolorosa. Em quinto lugar, se você quiser passar por essa via dolorosa, em nome de Jesus, em quinto lugar, você terá que vencer a oportunidade que o Senhor te dará de desistir. É isso mesmo. Deus
vai te dar uma oportunidade de desistir. Sabe, eu vou falar um negócio para você. Você quer saber como um projeto é de Deus ou não para a sua vida? Você sempre vai ter uma oportunidade de desistir no meio do caminho. Mas a gente vai precisar vencer a oportunidade de desistir. E, cara, isso acontece muito na Bíblia. Quando Ana, ela teve Samuel, agora ela tinha que pagar o voto dela. Ela tinha que entregar Samuel para o Senhor. E assim, cara, não está escrito, mas eu acredito como isso deve ter sido difícil para ela. Quem acredita que foi difícil para ela? Quem imagina que foi difícil? E olha o que aconteceu em 1 Samuel 21 a 23. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir seu voto. Ana, porém, não subiu. E disse ao seu marido: quando for um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, para lá ficar para sempre. Respondeu Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fique até... Eucana é o marido de todos os sonhos, né? Ele é o modelo de marido da Bíblia, Eucana. Ô Senhor, derrama sobre mim a unção de Eucana. Respondeu Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, meu amor. Fique até que desmame. Tão somente confirme ao Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Deixa eu te dizer uma coisa. Quanto mais tempo Ana passava com o menino, mais apegada a ele ela ficava. Era mais difícil. Mais difícil ficava para ela o que de cumprir seu voto. Agora, Ana, ela já tinha um filho, mas não tinha cumprido o voto dela. Então, agora ela passa pelo grande teste. E qual é o teste? A oportunidade de desistir. A oportunidade de voltar atrás. Você só vai passar pela via dolorosa se você vencer a oportunidade de desistir. Sabe, Jesus, ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, todavia cumpra-se a sua vontade. Jesus, quando aqueles homens falaram para ele, desce da cruz, chama os anjos, ele podia fazer isso. Mas o que Deus estava dando para Jesus? A oportunidade de desistir. Você quer saber se um processo é de Deus ou não? Olha para o meio desse processo e você vai ver, no meio desse processo, você sempre vai ter que vencer a oportunidade de desistir. Abraão com Isaac, quando Deus fala para ele, vai ao Monte Moriá, ele tem uma jornada de 3 dias para ficar pensando sobre o assunto. Depois ele sobe o monte junto com Isaac, ele está tendo, sabe o que ali? A oportunidade de desistir. Então, Deus, ele sempre dará para mim e para você a oportunidade de desistir. Mas, se você quer ir até o fim, eu quero te dizer que a via dolorosa e o cumprimento do milagre na vida de Ana não acabou em Samuel. Por quê? Porque em 1 Samuel 2:21 diz assim: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então, sabe o que eu aprendo? Que Samuel era só o começo daquilo que Deus estava fazendo na vida de Ana. E muitas vezes umas coisinhas começam a melhorar na nossa vida. E sabe o que a gente faz? A gente desiste. A gente não persevera e a gente vai precisar vencer a oportunidade de desistir. E eu quero te dizer, agora eu tô acabando. Em 6º e último lugar, se você quiser passar pela via dolorosa, você não pode esquecer o quê? Da onde Deus te tirou. Escreve aqui no chat. Não posso esquecer da onde Deus me tirou. Você não pode esquecer da onde Deus te tirou.
sabe? Havendo, 1 Samuel 24, 1 do 24 a 28, diz assim, havendo desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, um êfa de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Levi. E disse ela, ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu. E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver. Porque eu pedi ao Senhor, e ali eles adoraram o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Não esqueça que foi o Senhor que te trouxe até aqui. Não esqueça. Às vezes, a gente começa a prosperar financeiramente e a gente esquece o Senhor. Às vezes, a gente é curado no nosso físico e a gente esquece que o Senhor nos curou. Às vezes, Deus transformou a sua família e o seu casamento e você esquece que foi o Senhor que fez isso. Você esquece que você só tem uma família, que você só está vivo, que você só está onde você está hoje por causa do Senhor. E eu quero te dizer nessa manhã, não esqueça de onde o Senhor te tirou, daquele lamaçal de pecados, comendo as comidas dos porcos, muitas vezes como um filho pródigo. Não esqueça, não se ensoberbeça, não se encha de arrogância. Não esqueça de onde o Senhor te tirou. Sabe, eu preciso às vezes fazer essa oração por mim mesmo, todos os dias. Eu não posso esquecer de onde o Senhor me tirou. Por quê? Porque quando eu olho para trás, eu não tinha nada. Eu estava contando essa semana para a Flor. Eu falei, filha, às vezes o papai não tinha dinheiro para tomar um ônibus. R$5. Eu não tinha dinheiro para tomar uma Coca-Cola. Eu não tinha dignidade. E qual é a história da sua vida, da onde Deus te tirou? Eu não tinha uma família. Sabe? E às vezes, Deus vai transformando a nossa vida. E a gente vai transformando as bênçãos em bezerros de ouro na nossa vida. Você vai se embriagando com as coisas que Deus ele vai te dando. E eu quero te dizer, não é que lá atrás você só tinha o Senhor. Você precisa entender que hoje a única coisa que você tem de verdade é o Senhor. Porque tudo que você tem, tudo que você vem dele. E a gente não pode esquecer nenhum dia da nossa vida de onde o Senhor nos tirou. Porque se isso acontecer, você vai rejeitar e entregar o que? O seu Samuel para Deus. E quantas vezes você fez um voto ao Senhor e não cumpriu? Quantas vezes você rejeitou entregar o seu Samuel? Às vezes o seu Samuel, ele pode ter muitos nomes, ele pode ser recursos financeiros, ele pode ser o seu tempo, ele pode ser ali a sua família. Quantas vezes você rejeitou entregar o Samuel? Ah, não, Senhor, hoje eu não posso, eu estou ocupado, hoje eu tenho esse compromisso. Quantas vezes a gente rejeita entregar o nosso Samuel para o Senhor? Quantos anos, às vezes, uma mulher, ela ora para o marido se converter, ou o marido para a mulher se converter, e quando o seu marido se converte,
Você não quer mais ir para a casa do Senhor. Quando a sua esposa se converte, você não quer ir mais para a casa do Senhor. Quantas vezes eu vi isso? Eu vi isso acontecer ao longo dos anos. Aquilo que era para ser para o Senhor. Sabe, às vezes a gente tem ali uma esposa que é do Senhor, uma mulher fiel, uma mulher santa. E às vezes a gente não quer entregar o nosso Samuel para o Senhor. Por quê? Porque a gente começa a achar que a gente conseguiu isso sem o Senhor e a gente esquece da onde o Senhor nos tirou. Então, eu quero te dizer uma coisa. Você pode tomar a decisão que você quiser. Mas Ana não. Ela sabia da onde o Senhor tinha tirado ela. Por isso, no dia que ela foi entregar Samuel, ela estava dizendo: eu sei que isso só está acontecendo na minha vida. Por quê? Por uma intervenção divina. E ainda que eu estou entregando esse filho para o Senhor, de ano em ano, quando eu vier aqui, eu vou ver ele uma vez por ano, talvez, mas eu vou ter alguém para ver. E antes disso eu não tinha ninguém para ver, porque tudo vem de Deus. É por isso que eu quero dizer para você que muitas vezes, às vezes a gente não entrou ainda numa esfera de milagre. Por quê? Porque a gente não concluiu os processos na via dolorosa. Então, se você deseja que a sua dor ela seja transformada em uma via de milagres, Deus vai transformar a sua via dolorosa em uma via de milagres. Você precisa o quê? Passar pelo processo em nome de Jesus. Mas posso falar? Deus, Ele jamais vai te obrigar a passar pelo processo. Vai lá, Sergião. Eu acabei aqui também. Deus jamais vai te obrigar a passar pelo processo. Você é que precisa escolher e falar assim: eu quero passar pelo processo. Eu escolho passar pelo processo. Mas essa é uma decisão que cada um precisa tomar aqui nessa manhã. Então eu quero te perguntar hoje se você está disposto a passar por esse processo. Se você está disposto a passar por esse processo, você pode levantar a sua mão ou escreva aqui no chat, mas eu quero te dizer uma coisa: tenha consciência daquilo que você está falando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, as mãos dos teus filhos estão levantadas aqui. Estão levantadas a mão da Flávia, a mão da Gi, a mão da minha mãe, a mão do Jorginho, a mão da Bárbara, a mão da Luísa, a mão do Eduardo, a mão da Nayara, a mão da Geice, a mão da Ana, a mão do Leandro, a mão do Cris, a mão do Profis, a mão da Mariana está levantada, a mão do Plínio, a mão da Tamires, a mão da Aline, a mão do David, a mão da Pri, a mão do Eric, a mão da Sandra. As mãos estão levantadas aqui e estão dizendo: sim, Senhor, eu vou passar pelo processo, eu vou passar pelo processo, eu vou passar pelo processo, eu vou passar pela via dolorosa, eu vou passar pela via dolorosa. Sim, sim, Dona Carminha, sim. Quando nós decidimos nos submeter ao processo, Deus, Ele já está o quê? Preparando, ele já está preparando a provisão, Ele já está preparando o livramento, porque o livramento, o escape, Ele já está preparado antes que você entre no processo. Então, em nome de Jesus, eu quero orar por vocês, por essas mãos levantadas, Senhor. Eu não sei qual é a via dolorosa que os teus filhos estão passando hoje, mas eu quero declarar que haja milagres, que essas vias dolorosas se
se transformem em vias de milagre hoje na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Nós nos submetemos ao processo, nós nos submetemos ao teu tempo, nós nos submetemos a ti, Senhor, nós nos submetemos a ti. Senhor, olha para essas mãos levantadas hoje, olha para os teus filhos e filhas hoje, olha, começa agora um processo de transformação, assim como o Senhor transformou a dor de Mefibosete. Sim, ele que se enxergava como um cão, e o Senhor transformou a dor dele, oh meu Deus, em honra. Eu quero declarar em nome de Jesus, veste os seus filhos, que aquilo que o Senhor está dizendo, que a palavra que está sendo liberada aqui nessa manhã, ela libere sobre as vidas dos teus filhos milagres poderosos em nome de Jesus, que a gente possa ainda ouvir um dia eles dizendo, pastor, gente, olha, eu queria testemunhar aquela palavra, Deus transformou a minha via dolorosa em uma via milagrosa, em nome de Jesus, onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão, tragada foi a morte pela vitória. Sim, sexta-feira é a sexta-feira da paixão, sábado é um sábado do silêncio, mas o domingo é o domingo da ressurreição. Sim, não tem ninguém para te ajudar a carregar a cruz, mas eu quero ser aqui nessa manhã como Simeão, eu quero ser aqui na via dolorosa como Simeão, te ajudando aqui nesse processo, em nome de Jesus, andando e chorando, em nome de Jesus, enquanto você vai orando e chorando, essas lágrimas vão regando a terra, sim, aquele coração duro vai sendo umidificado, porque a murmuração e a reclamação é o vômito da alma, mas o quebrantamento é a preparação da alma para que a semente ela frutifique e ela produza frutos na sua vida. Eu abençoo a sua vida, abençoo você, abençoo o seu coração em nome de Jesus, e declaro que Deus está transformando a sua via dolorosa em uma via milagrosa.